Colossenses. O livro de Éfesos descreve a disciplina necessária para se transformar em verdadeiros filhos de Deus. Além disso, este livro vai fortalecer e estabelecer o cristão para cumprimento do propósito e chamado de Deus. O objetivo é confirmar e equiparar a igreja a amadurecer. Apresenta uma visão equilibrada do corpo de Cristo, fala do ponto de vista da eternidade, das regiões celestiais, do coração de Deus e do propósito eterno de Deus. Como seguidores de Cristo, devemos compreender quem Deus declara quem somos. Devemos também estar fundamentados no conhecimento da realização de Deus para toda a humanidade. A carta aos Filipenses. Filipos era uma grande cidade fundada por Filipe II, pai do imperador macedônio Alexandre Magno, e que o imperador romano Augusto transformou em importante posto avançado em Roma. Durante suas viagens, Paulo esteve 3 vezes em Filipos e fez fortes laços de amizade com os cristãos. Essa carta é chamada de a Carta da Alegria Cristã, por repetir 24 esta palavra. Aos filipenses que sofriam perseguições como ele na prisão, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Nada pode tirar a alegria daquele que confia em Jesus. A carta aos Colossenses. Colossos era notável centro comercial que ficava na Frígia, na Ásia Menor, próxima da Laodiceia e Herápolis. Paulo esteve por 2 vezes na região da Frígia. O motivo da carta são os pregadores de doutrinas estranhas, provocando um sincretismo religioso com elementos judaico-cristão e pregnósticos. Paulo fala do primado absoluto de Jesus Cristo numa linguagem que os gnósticos entendiam. O ponto alto da carta é o hino cristológico que mostra Cristo como o primeiro e o último, o Senhor absoluto no plano da criação e da redenção. Uma palmas para a comunidade adorar. Agora os representantes da comunidade Manancial e Jovens de São Pedro e Doce Mãe de Deus apresentam as cartas aos Tessalonicenses. As 2 cartas têm como tema central a segunda vinda de Jesus na Parúvia, que as primeiras comunidades cristãs esperavam para breve, e a sorte dos que já tinham morrido. Paulo admoesta a comunidade para a importância da vigilância. As cartas do apóstolo, depois delas, falam mais do Cristo presente na igreja do que na sua segunda vinda. Tessalônica era um porto marítimo muito importante da Grécia, onde havia forte sincretismo religioso e decadência moral. Havia uma colônia judaica na cidade e é na sinagoga que Paulo começa a pregar o Evangelho. Havia dúvidas sobre a iminente volta do Senhor. Na segunda carta, Paulo retoma o mesmo assunto, exortando os fiéis a trabalharem, uma vez que ninguém sabe a data da vinda do Senhor. As cartas devem ter sido escritas por volta do ano 52, quando estava em Corinto durante a sua segunda viagem missionária pela Ásia. Palmas para a comunidade Manancial e Jovens de São Pedro e Doce Mãe de Deus. A comunidade Nossa Senhora de Fátima apresenta epístolas a Timóteo, a Tito, carta a Filemão e carta aos Hebreus. Somos apresentados a Timóteo pela primeira vez em Atos, onde ficamos sabendo que sua irmã era judia e seu pai grego. Sua mãe e avó, crentes em Cristo, criaram Timóteo nas Escrituras. Timóteo serviu a Paulo como um filho serviria ao seu pai. Tais serviços incluíam não só viajar com Paulo, mas também permanecer em novas congregações, quando Paulo tinha que sair de repente e voltar para encorajar tais congregações e servir como emissário pessoal de Paulo. Ele teve a honra de juntar-se a Paulo na saudação de várias epístolas escritas pelo mesmo, e de tais epístolas descobrimos que Timóteo esteve com Paulo enquanto estava preso em Roma. A segunda epístola a Timóteo contém as palavras inspiradoras de Paulo e encorajamento e instruções a Timóteo, seu amado filho, desejando vê-lo.
Paulo escreve essa epístola para que Timóteo fosse rapidamente a Roma. Ele usa a ocasião para escrever a respeito daquelas coisas que mais o preocupavam a respeito do trabalho de Timóteo. Por isso Paulo escreve para encorajá-lo. Escreve para fortificar-se na graça que Deus está em Jesus Cristo, transmitir a outros o que Paulo havia lhe ensinado, a pregar a palavra, a suportar sofrimentos e aflições, a cumprir seu ministério como evangelista. A epístola a Tito é conhecida como uma das epístolas pastorais, assim como as duas cartas a Timóteo. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para incentivar o seu irmão na fé, Tito, o qual havia deixado em Creta para liderar a igreja que Paulo havia estabelecido em uma de suas viagens missionárias. Esta carta aconselha a Tito a respeito de quais qualificações deve-se buscar nos líderes da igreja. Ele também alerta Tito acerca da reputação daqueles que viviam na ilha de Creta. Além de instruir Tito sobre o que procurar em um líder da igreja, Paulo também incentivou a voltar a Nicópolis para uma visita. Carta a Filemon. Quando Paulo estava preso em Roma pela primeira vez, foi procurado pelo escravo Onésimo, que fugira de seu patrão Filemon em Colossos e procurou abrigo em Roma. Pela legislação judaica, o escravo fugitivo não devia ser devolvido ao dono, diferente da lei romana que protegia o patrão. Então Paulo devolve Onésimo a Filemon e pede-lhe que pela a caridade de Cristo receba o escravo não mais como coisa, mas como irmão. É a primeira declaração dos direitos humanos no cristianismo. A carta aos Hebreus. Talvez essa carta não tenha sido escrita por Paulo. As ideias são suas, mas o estilo é bem diferente. É dirigida aos judeus que receberam o batismo e sofrem por deixar o templo e a sinagoga. Hebreus foi escrito claramente para os ouvintes conhecedores das Escrituras do Velho Testamento e especialmente dos rituais e sacrifícios da velha lei. Os leitores pretendidos eram judeus cristãos que tinham sofrido perseguições como resultado de sua fé e alguns provavelmente desanimados por suas tribulações ou em dúvida sobre o seu compromisso com Cristo. Estavam pensando em voltar para o judaísmo ou já tinham deixado de reunir-se com seus irmãos. O tema de Hebreus é a superioridade de Jesus Cristo. Jesus não é só um outro porta-voz. Ele é muito superior em natureza aos profetas que o precederam. Ele não é somente Criador e Redentor. Ele é também divindade. Ele não é a mesma pessoa que o Pai, mas ele é a expressão exata do Pai e assim participa da natureza eterna do Pai. Uma salva de palmas à comunidade não cristã de Fátima. Os representantes da comunidade de São Pedro, que vem com as epístolas de São Tiago, a epístola de São Pedro, primeira e segunda epístola de São Pedro. A carta de Tiago mostra a sabedoria do discernimento cristão diante das situações. Dirige-se a todas as comunidades cristãs simbolizadas pelas 12 tribos do novo povo de Deus. Esta carta é mensagem tipicamente cristã como os evangelhos, que reduz toda a lei judaica ao mandamento ao amor próximo. Pode-se dizer que a explicação das exigências desse mandamento em diversas circunstâncias: igualdade cristã, preferência pelos pobres, amor ativo. A primeira epístola de São Pedro foi escrita aos que viviam dispersos como estrangeiros por todas as regiões da Ásia Menor. Eram, portanto, migrantes que viviam fora da pátria, seja porque partiram em busca do trabalho para sobreviverem, seja porque eram escravos comprados que permaneciam na casa de seus senhores, longe do local de origem. Esses cristãos tinham deixado suas raízes, os parentes e amigos e se encontravam em situação de isolamento em regiões que não lhes davam aconchego e acolhida que tinham na própria terra. Na segunda epístola de São Pedro, estamos no tempo em que a igreja está passando da época primitiva para a chamada época pós-apostólica. Até aí o cristianismo fora vivido como novidade entusiasmante e esperava-se a vida continuamente pela volta gloriosa de Jesus. Nesse momento, porém, o tempo do Jesus terrestre começa a perder-se no passado e o futuro da parúzia torna-se cada vez mais distante. A comunidade cristã vai aos poucos sofrendo influências e pensamentos
e religiões diversas que ameaçam deturpar o mistério cristão e até mesmo a consciência moral das comunidades, com uma série de ideias sem ligação com a vida. A Casa responde à situação, estimulando os desencorajados e denunciando com veemência as doutrinas estranhas à fé. Ao mesmo tempo em que anuncia a catástrofe final do mundo, ensina também a paciência e a perseverança, o senso da vida sobre o julgamento de Deus, o progresso na fé e na graça. Uma salva de palmas da comunidade São Brito. As epístolas de São João são também conhecidas como epístolas católicas, pois assim como as de Tiago e Pedro, não foram dirigidas a uma comunidade em particular, mas a um conjunto de igrejas que datam do fim do primeiro século. A primeira das três de João tem como ideia central apresentar Deus como luz e amor, e que cada um que desejar ser cristão deve adotar a postura do Filho de Deus, sendo luz para o mundo e o amando mais do que a si mesmo, dando como testemunho a obediência aos mandamentos e praticando principalmente a caridade. A segunda foi dirigida à comunidade da Ásia sob o nome misterioso Píria, que quer dizer a eleita, onde enfatiza em sua saudação inicial a verdade, com que cada cristão deve praticar diuturnamente para assim manter distância dos falsos pregadores e muito próximos da doutrina verdadeira que vem do Pai e do Filho. Na terceira e última epístola, que assim como a segunda de tão pequena eram considerados breves, porém com um conteúdo tão vasto e extraordinário, que são verdadeiras cartilhas a serem seguidas por todos os cristãos. Esta em especial dirigida a Gaio, se trata de uma questão particular, mas que tal mensagem deve ser absorvida por todos nós, através dos testemunhos de Gaio, as maldades e ambições de Diócrates e da fidelidade de Demétrio, para que através desses possamos ver ou não a Deus. Uma salva de palmas para a comunidade de São Sebastião. Melhor, hein? São Sebastião, viva São Sebastião, e no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. A comunidade Mãe de Deus, que vem com a epístola de São Judas e Apocalipse. Esta pequena carta atribuída a Judas, irmão de Tiago e parente de Jesus, provavelmente foi escrita no fim do século I. Ela faz parte dos livros canônicos e está na Bíblia. Seu conteúdo é uma severa advertência contra os falsos mestres e também um fraterno convite endereçado a todos os corações de boa vontade para seguirem perseverantes os ensinamentos divinos, mantendo a pureza da fé. Foi escrita com a finalidade de combater as heresias que proliferavam naquela época. O Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Este livro é uma mensagem reveladora, onde o autor procura revelar o mistério do que está acontecendo. O pão lá do céu, o povo de Deus, chorando em graça.